TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é terça-feira, 6 de maio, e você vai ver a seguir. Mês de maio começa com mais frio na região serrana. 2 pessoas morrem e 2 ficam feridas durante ataque em Três Rios. 2 homens são presos por crimes no trânsito em Petrópolis. Homem é preso por tentativa de homicídio em Três Rios. Balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece 29 vagas para esta semana. Mercado espera a última alta da Selic em 2025, de 14,7% ao ano. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O mês de maio começou sob influência de um ar frio, de origem polar, que reduziu a temperatura e deixou o tempo firme, mas poucas chuvas na região sudeste. O mês é marcado pela transição do outono para o inverno. Nas redes sociais do Pico da Caledônia, situado no Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, registrou no último sábado temperatura mínima de 2 graus e amanheceu com geada. A previsão meteorológica indica que o mês vai ter uma situação de neutralidade térmica, ou seja, a temperatura estará próxima da normalidade, sem as influências de fenômenos como El Niño e nem Laninha. A região sudeste ainda terá diminuição das chuvas, o que vai provocar uma maior amplitude térmica, ou seja, madrugadas frias e tardes mais quentes. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de maio na região sudeste é de volumes de chuvas inferior aos registrados no mês de abril. Além disso, na região serrana, durante todo o mês, as temperaturas devem variar, entre a mínima de 13 e a máxima de 25 graus Celsius. Esse início de outono foi atípico, com temperaturas mais altas que o normal em abril. Mas agora, os petropolitanos acreditam que as temperaturas vão cair. Não vai esfriar, a tendência é esfriar, né? Com certeza vai esfriar. Você vê que essa semana já está fazendo um grande frio, né? Já está frio. Eu acho que vai esfriar mais ainda. Eu acho que vai esfriar mais, muito mais. Porque agora a intenção é fazer mais frio, né? E os petropolitanos que gostam do frio disseram que gostam de fazer nessa época do ano. Eu acho que a gente se veste melhor, a gente come melhor, a gente dorme melhor, faz tudo melhor. O friozinho, você está sempre agasalhadozinho, chega em casa, joga uma cobertinha, descansa, toma um caldinho, ó, tranquilinho. Everaldo, que é policial militar, também afirma gostar do inverno, mas ressaltou que é uma época do ano difícil para uma parcela da população. Eu faço questão de andar com meus filhos, às vezes, com um casaco, tanto de criança quanto de adultos, e sempre que a gente tem oportunidade de presentear, com uma coisa legal, não é com um farrapo, não é com uma coisa ruim, entendeu? E 2 adolescentes foram mortos e 2 jovens ficaram feridos durante um ataque a tiros na noite do último domingo em Três Rios. Os crimes aconteceram em regiões diferentes do bairro Vila Isabel. De acordo com o 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios, o primeiro crime aconteceu na rua Fagundes Varela, no bairro Vila Isabel. Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros. Ele foi encontrado já sem vida pelos agentes. Pouco tempo depois, 2 jovens de 19 e 20 anos foram baleados na Rua da Feira, também no bairro Vila Isabel. Um deles sofreu ferimentos leves causados por estilhaços e outro foi atingido no pé. Eles foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento de Três Rios e para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. A quarta vítima, um adolescente de 17 anos, foi encontrado ferido por disparos nas costas e no abdômen, ao lado de uma motocicleta, também na Vila Isabel.
Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, porém não resistiu aos ferimentos e morreu durante a cirurgia. O caso foi registrado na delegacia de Três Rios como duplo homicídio e dupla tentativa de homicídio. E 2 homens foram presos após desobedecerem a uma ordem de parada e fugirem de policiais militares no distrito de Itaipava. Um cerco foi montado e os homens foram parados pelos agentes. De acordo com os agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar, o condutor já é conhecido pelas práticas criminosas na direção das motocicletas. E no último sábado, os policiais deram uma ordem de parada, mas o motociclista desobedeceu. Os policiais destacaram ainda que ele utilizava um sistema que, quando acionado, cobria a placa do veículo. O homem foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Lá, ele foi preso por desobediência e adulteração de sinal, além de dirigir acima da velocidade compatível com a via. E um homem foi preso por tentativa de homicídio na noite do último domingo em Três Rios. Segundo os policiais, ele atingiu com uma faca um outro homem que estava tentando separar uma briga entre 2 mulheres. O caso foi encaminhado para a delegacia de Três Rios. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 28 anos foi ferido por outro homem de 20 anos nas costas com uma faca durante uma briga entre 2 mulheres da mesma família no bairro Moura Brasil, em Três Rios. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição e não corre risco de vida. Já o autor do crime fugiu e também procurou ajuda no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição com um corte na cabeça. Depois, ele foi encaminhado para a 108ª Delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça e o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Mariana, pelas informações. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 29 novas oportunidades de emprego nesta semana. Os candidatos podem realizar o cadastro de currículos no site da Prefeitura. Confira. São 6 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para auxiliar de elétrica, auxiliar de tráfego, cartazeiro, frentista e garçom. O balcão desta semana também conta com 8 vagas destinadas a pessoas com deficiência, para agente de limpeza, atendente e auxiliar de tráfego. Há ainda vagas para açougueiro, auxiliar de serviços gerais, comprador, eletricista, mecânico de manutenção, operador de loja, serralheiro e técnico eletromecânico. A lista completa de vagas e pré-requisitos está disponível no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Lá, os candidatos também podem realizar o cadastro de currículos. Em uma pesquisa, as instituições financeiras consultadas pelo Banco Central esperam que a taxa básica de juros, a Selic, seja elevada a 14,75% ao ano, na reunião do Comitê de Política Monetária que ocorreu nesta terça-feira. A cada 45 dias, o colegiado do Banco Central se reúne em Brasília para definir os juros básicos da economia. A expectativa do mercado é que esta seja a última alta da Selic neste ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central sobre os principais indicadores econômicos. Em sua última reunião em março, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa pela 5ª vez consecutiva para 14,25% ao ano. Após chegar a 10,5% ao ano de junho a agosto do ano passado, a taxa começou a ser elevada em setembro do ano passado, com uma alta de 0,25 ponto, uma de 0,5 ponto e 3 de 1 ponto percentual. Agora, a expectativa é que ela suba 0,5 ponto. Para o fim de 2026, a estimativa é de que a taxa básica, ou seja, o principal instrumento do BC para alcançar a meta de inflação, caia para 12,5% ao ano. Quando o Comitê de Política Monetária aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida. E isso causa reflexo nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando a taxa Selic é reduzida, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à população e ao consumo, o que reduz o controle sobre a inflação e estimula a atividade econômica. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA,
passou de 5,55% para 5,53% este ano. Além disso, a estimativa para 2025 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC, definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta de 3%. A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano permanece em 2%. Já a previsão da cotação do dólar está em R$ 5,86 para o fim deste ano. E você vai ver no próximo bloco. PRF registra 98 mortes nas rodovias do país no Dia do Trabalhador. Polícia Rodoviária Federal finaliza a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais do estado. Campanha Maio Amarelo convida motoristas a desacelerarem nas rodovias. Cláudio Castro sanciona a lei que autoriza o Detran RJ a emitir documentos em domicílio e garante a entrega gratuita. Dólar sobe para R$ 5,68, com dados fortes da economia dos Estados Unidos. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E a Polícia Rodoviária Federal registrou 98 mortes nas rodovias do país durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Os dados sobre o feriado também mostram que mais 900 pessoas ficaram feridas em acidentes. A Operação Dia do Trabalho, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, teve início no dia 30 de abril e chegou ao fim no último domingo. Ao todo, foram registrados 37.865 autos de infração para um total de 81.141 pessoas, com 70.573 veículos sendo fiscalizados. Ao todo, foram registradas 892 ocorrências que resultaram em danos materiais, lesões e prejuízos ao trânsito. Ainda segundo a PRF, 602 condutores foram autuados por infrações referentes à direção sob o uso de álcool, dos quais 507 se recusaram a fazer o teste de alcoolemia e 95 dos que fizeram o teste testaram positivo para estar sob efeito de álcool. Além disso, as câmeras de segurança das rodovias registraram mais de 20.557 imagens referentes a veículos transitando acima do limite de velocidade permitido. Com operações como essas, realizadas durante feriados prolongados, o objetivo da PRF é combater condutas irregulares, como a direção sob o uso de álcool e excesso de velocidade, aumentando a fiscalização das vias e implementando ações educativas, como orientações sobre a importância de seguir as normas de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal também reforçou que os dados divulgados são preliminares e devem ser atualizados à medida em que o sistema recebe as informações. E assim como os dados nacionais, a Polícia Rodoviária Federal também encerrou a operação do Dia do Trabalhador nas rodovias federais do Estado do Rio. De quarta-feira, dia 30 de abril, até domingo, os policiais intensificaram a fiscalização para combater, entre outras condutas irregulares, a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade em todo o estado. Nos 5 dias de operação, foram registrados 90 acidentes, com 94 feridos e 3 mortes. 9 veículos roubados foram recuperados, além de outros 7 apreendidos por adulteração veicular. Foram detidas 28 pessoas por crimes diversos, sendo 15 por crimes de trânsito. Nos feriados prolongados, o movimento nas rodovias federais é maior. Por esse motivo, a PRF intensifica o trabalho de prevenção de acidentes de trânsito e de combate a irregularidades que podem provocar mortes e deixar feridos. As atividades incluem os comandos educativos com orientações sobre a importância de respeitar as normas de trânsito e a fiscalização e autuação dos condutores. Com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida, foi lançada hoje a campanha Maio Amarelo 2025, que tem por objetivo ressaltar a importância da prudência e do respeito às normas de trânsito para preservar a vida. Durante todo o mês serão realizadas ações para conscientizar os condutores sobre o trânsito seguro. Dados de 2023 do DataSUS do Ministério da Saúde mostram que a cada 15 minutos uma pessoa morre em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil. Naquele ano foram registrados mais de 34 mil óbitos no trânsito, um aumento de 987 casos em comparação com os dados de 2023. Excesso de velocidade, distração ao volante e desrespeito às leis foram as principais causas. Já em relação a acidentes ocorridos apenas em rodovias federais, dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que, em 2024, foram registrados cerca de 73 mil acidentes, resultando em mais de 84 mil feridos e 6.100 mortes. Foi o 4º ano consecutivo de aumento no número de mortes em estradas federais, com alta de 10% em relação a 2023. O movimento Maio Amarelo, que reúne o poder público e a sociedade civil, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 11 de maio de 2011, dentro da década de ação para a segurança no trânsito, entre 2011 e 2020. A cor amarela, que simboliza a atenção nos sinais de trânsito, é utilizada para colocar em pauta a urgência da redução da violência no trânsito. Para o ano de 2025, o Observatório Nacional de Segurança Viária definiu como tema
mobilidade humana, responsabilidade humana. Segundo a organização, a mensagem central é de que a verdadeira mobilidade humana se constrói quando todos se sentem seguros e respeitados. E o governador Cláudio Castro sancionou nesta segunda-feira a lei que autoriza o Detran RJ a entregar documentos em domicílio e ampliou o serviço oferecendo a entrega gratuitamente. Com a assinatura realizada no Palácio Guanabara, a população fluminense poderá optar em receber em casa a identidade civil, a carteira nacional de habilitação ou mesmo receber o certificado de registro de licenciamento de veículos. De autoria do deputado estadual Vinícius Cozzolino, o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio em abril. O governo do estado, por intermédio do Detran RJ, está nos trâmites finais para a assinatura de uma parceria com os Correios, empresa que ficará responsável pelo transporte e entrega dos documentos. A instituição atende os critérios da Lei Geral de Proteção aos Dados, que garante o sigilo e segurança dos documentos. Segundo o governador Cláudio Castro, a ação do estado visa agilizar a vida da população, beneficiando especialmente idosos e pessoas com deficiência. O grande foco, o grande objetivo disso é essa jornada do cidadão. É o cidadão poder entender que o governo está ali para facilitar a vida dele, para ajudar a vida dele, que realmente a vida do governo seja uma vida de otimizar e dizer que eu espero que a gente ainda tenha mais ações como essa. Com a regulamentação da entrega a domicílio de documentos do Detran, passa a ser possível o envio de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir, permissão internacional para dirigir, registro geral e o funcional da SAEP, que são documentos emitidos pelo departamento, trazendo mais agilidade, modernidade e eficiência aos serviços prestados em favor da população fluminense. A Petrobras anunciou que irá reduzir o preço de venda do diesel para as distribuidoras do país. O novo valor já entra em vigor hoje e leva em conta fatores relacionados à produção do combustível. O anúncio foi feito ontem no Rio de Janeiro e prevê a redução do preço de venda do diesel para as distribuidoras em 16 centavos por litro. Sendo assim, o novo valor passa a ser R$ 3,27 por litro a partir do dia de hoje, 6 de maio. De acordo com a estatal, o preço do diesel para o consumidor passará a ser, em média, R$ 2,81 por litro. Isso porque há uma mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para a composição do diesel B vendido nos postos. A Petrobras também afirmou que, desde dezembro de 2022, os preços do diesel para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 1,22 por litro, uma redução de 27,2%. Levando em conta a inflação do período, essa redução é de R$ 1,75 por litro, ou de 35,9%. A divulgação de dados da economia norte-americana e a expectativa em relação aos juros no Brasil e nos Estados Unidos fizeram o mercado financeiro ter um dia de instabilidade. O dólar aproximou de R$ 5,70 e a Bolsa de Valores retornou aos 133 mil pontos. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 5,68, com alta de 0,036 centavos. A cotação encerrou o dia em baixa e chegou a cair para R$ 5,63 por volta das 9h30 da manhã. No entanto, reverteu o movimento após a apresentação de dados que mostram a resistência da economia nos Estados Unidos. Com o desempenho desta segunda, a moeda norte-americana sobe 0,23% nos 2 primeiros pregões de maio. O mercado de ações teve um dia mais tenso. O índice Bovespa da B3 fechou aos 133.491 pontos, com recuo de 1,22%. A queda foi puxada pelas ações da Petrobras, as mais negociadas. Em relação aos Estados Unidos, as compras das empresas do setor de serviços ficaram acima do previsto em abril. O bom desempenho reduz as chances de o Federal Reserve, o FED, o Banco Central norte-americano, começar a cortar os juros da maior economia do planeta ainda neste semestre. No Brasil, os investidores também estão atentos em relação à reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que sai na quarta-feira. Ainda nesta segunda, o Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com instituições financeiras, mostrou que os analistas de mercado apostam em alta de 0,5 ponto percentual da taxa Selic.
ou seja, os juros básicos da economia, que deve subir de 14,25% para 14,75% ao ano. Vamos agora ao intervalo e, na volta, vamos acompanhar os destaques do esporte. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E hoje é terça-feira, como de costume, dia do nosso quadro Correio Esportivo. Então vamos agora conferir com Hugo Petersen e Gabriel Toledo os destaques do mundo do esporte. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Nesta edição vamos dar destaque aos cariocas no Brasileirão, à Champions League e também para a Fórmula 1. Quis o destino que o reencontro entre o ídolo Gabigol e o Flamengo fosse decidido no fim, justamente com o gol do atacante, que só entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo. Predestinado, ele teve a chance de marcar o gol da vitória do Cruzeiro por 2-1 e um pênalti nos acréscimos. Para dar mais emoção, perdeu a cobrança, mas fez no rebote e não comemorou. O outro gol do time mineiro foi marcado por Caio Jorge e Arrascaeta fez para o Flamengo. Toledo, uma vitória do Cruzeiro com requintes de crueldade para o torcedor flamenguista. Porque o Flamengo, do jeito que estava, perdeu a liderança, inclusive, com esse resultado. E o Flamengo vinha muito bem, só que perder para o Cruzeiro já seria ruim. Perder para o Cruzeiro com um gol do Gabigol, 10 vezes pior. Eu acho que é um negócio que dói. Mas assim, o Flamengo perdeu e jogando pior do que o Cruzeiro. Não era muito de se esperar pelo que o Flamengo vinha apresentando no resto da temporada. Mas assim, o melhor jogador do Flamengo foi o Rossi, o goleiro do Flamengo. Que não é um negócio muito bom, porque dá pra ver que o time não estava bem comparado, né? Complicado. O Flamengo realmente foi amassado. Os números do Cruzeiro são impressionantes. O Cruzeiro teve, se eu não me engano, mais que o dobro de finalizações que o time do Flamengo, principalmente finalização no gol. E realmente o Cruzeiro, que não vinha muito bem há algum tempo,
rescindiu com o Dudu, bancou o Gabigol, que só entrou aos 42 e acabou fazendo o gol da vitória. E realmente o técnico conseguiu dar um jeito no time, que está jogando muito futebol agora. Surpreendente, eu não esperava que o Cruzeiro ia conseguir jogar tão bem, tão rápido. E essa vitória foi muito... Acho que foi, apesar do Cruzeiro ter jogado melhor, ter mais chance, na minha visão, foi no detalhe. Primeiro gol ali do Caio Jorge foi inclusive um golaço. Ele driblou muito bem o Léo Pereira, só que o Rossi acabou que fechou o mesmo canto que o Léo Pereira e acabou que saiu o gol. E o segundo gol foi no rebote. O Rossi também não é Jesus Cristo para tentar salvar e acabou que o Flamengo saiu com a derrota. O Flamengo saiu com a derrota. Eu acho que realmente foi no detalhe pelo placar. Porém, o Cruzeiro era o merecedor da vitória. Exatamente. Mas é isso, então, hoje tem gol do Gabigol no Flamengo, não para o Flamengo. Solta a carta. Na tarde deste domingo, o Palmeiras venceu o Vasco em jogo disputado no Mané Garrincha, em Brasília. O único gol da vitória alviverde foi marcado por Vitor Roque, que fez o primeiro gol pelo clube. O Vasco perdeu a posição e agora é o 15º colocado com 7 pontos conquistados. Toledo, essa é uma das derrotas mais patéticas que o Vasco já teve. E é um negócio impressionante. Não porque o Vasco jogou mal, não porque o Vasco merecia perder, mas a inocência do time, a falta de controle emocional é um negócio impressionante. O Vasco foi jogar contra o Palmeiras em Brasília, já tem uma polêmica nessa questão financeira da venda do mando de campo para jogar fora de São Januário, e o Vasco tem muita dificuldade de jogar fora do seu estádio. Mas aí tem uma parte financeira, o Vasco está realmente com dificuldades, está tentando se recuperar nesse ponto e vai para o jogo sem o Verratti e sem o Coutinho, porque são dois jogadores muito importantes, os principais jogadores do time, porém estavam com risco de lesão, então o técnico interino, o Felipe, quis deixar eles no banco. Nem no banco, na realidade, não foram nem relacionados para jogar. Até aí tudo bem, a gente tem vários fatores externos. Aí, a torcida do Vasco, já não esperava grande coisa do jogo. E o Vasco surpreende. O Vasco faz o jogo de igual para igual com o Palmeiras desde o início, apesar do Palmeiras ter sim mais chances. O Vasco não dá grandes oportunidades para o Palmeiras marcar. O Vasco quase faz um gol no último lance do jogo, do primeiro tempo, que o lateral direito, Giai, do Palmeiras, tem que tirar a bola de bicicleta de dentro do gol, porque os deuses do futebol não gostam do Vasco. E no segundo tempo, o Vasco volta bem mais uma vez e uma vacilada na saída de bola acaba com a partida inteira. E o Vasco, que vinha bem, aparentemente ia conseguir conquistar um ponto fora de casa ou talvez até a vitória, numa situação mais ocasional, fica sem nada por mais uma vez. A mesma coisa que aconteceu contra o Cruzeiro, só que muito pior. Coisa que só acontece com o Vasco, definitivamente. E a gente sentiu a falta do Verratti e do Coutinho, com certeza. São jogadores importantes. O Verratti é um dos artilheiros do Brasil nessa temporada e faz muita falta pro Vasco, Sem dúvida nenhuma, faz muita falta, mas o Vasco ainda conseguiu jogar bem, porque apesar de não ter o Verratti lá para cabecear, para chutar, o Vasco teve muita mobilidade, porque era um ataque muito leve. O Lloyd Augusto, que é um jogador que veio nessa temporada e não estava muito bem, fez um bom jogo, mas acabou se machucando. E o time do Vasco no todo fez um bom jogo. Até o próprio Hugo Moura, que acabou entregando o gol, porque ele verdadeiramente entrega o gol para o Vitor Roque. Ele estava fazendo uma boa partida e depois do que o Vasco sofreu o gol, ele continuou fazendo uma boa partida. Então foi realmente um momento ali de desatenção, uma vacilada nessa de bola, que acabou que poderia ser um resultado muito positivo. Porque realmente tem que levar em consideração, elenco do Vasco, elenco do Palmeiras, o nível dos dois. Obviamente não era esperado que o Vasco fosse ganhar, no máximo ganhar de 1-0 ali. E dando uma vacilada dessa, perde completamente. E a gente tem que destacar também que o time do Palmeiras é um time que tu não pode vacilar. Se vacilar, você vai sair derrotado, muito provavelmente. Exato. A gente viu isso até na final da Libertadores de 2021. Um vacilozinho pode definir a partida contra o time. Exatamente. Se a gente até relembrando um pouco do passado, no ano passado, também no Mané Garrincha, também jogando contra o Vasco, Léo Pelé, se eu não me engano, erra na saída de bola, Léo Pelé ou Praxedes, um dos dois erra na saída de bola e o Palmeiras faz o gol e ganha o jogo por 1-0. Ou seja, são coisas que se repetem. O Palmeiras realmente é um time muito letal que você não pode dar chance. Agora no sábado, o Botafogo perdeu para o Bahia por 1-0 na Arena Fonte Nova. Cauli fez o único gol do jogo no primeiro tempo, após uma grande jogada individual de Eric Pulga, um dos destaques do campeonato.
O Botafogo vinha jogando bem, acabou que perdeu um resultado ali que poderia até que ser diferente. O Eric Pulga, inclusive, tem jogado muito, tem feito a diferença para o time baiano. Sem dúvida nenhuma, o Eric Pulga está sendo realmente um dos destaques desse campeonato brasileiro. Eu diria que até o ponta com mais destaque, ele é muito rápido, dribla bem e é muito imprevisível. Está jogando muito futebol e é uma grata surpresa para o nosso futebol brasileiro. E realmente o Botafogo está numa situação um pouco complicada, perdeu mais um jogo e eu deixei até para destacar isso nesse momento. Vasco com 7 pontos, Botafogo com 8. O primeiro time da zona de rebaixamento também tem 7 pontos. São os critérios que estão deixando fora. Então o Vasco está com a mesma pontuação de zona de rebaixamento e o Botafogo está em só um ponto à frente. São dois times que precisam realmente ligar um alerta, porque senão a situação pode se complicar. Com certeza. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato sempre muito embolado, né? Principalmente nesse início, que tem todo mundo uma pontuação ali muito parecida. O Flamengo, que está em terceiro colocado, tem, se eu não me engano, 14 pontos. E o dos lá de baixo tem a pontuação muito parecida ainda. Apesar de parecer que é bastante, uma pontuação bem distante, não é. Assim, tudo pode acontecer. Obviamente, o Botafogo tem muito time para se recuperar. O Vasco tem certos lampejos, tudo pode acontecer. Exatamente, é o início do campeonato. E aquele negócio, não estamos condenando o campeonato de ninguém. Porém, a lanterna tem que estar acesa lá, o alerta, porque realmente, se não mexer agora, pode se complicar mais para frente. Agora a gente falando sobre o único carioca que venceu na rodada, o Fluminense conseguiu a virada para sair do Maracanã com 2-1 sobre o Sport neste sábado. O Leão foi superior na maior parte da primeira etapa, criou muitas chances e marcou com o Pablo. Na segunda etapa, o Fluminense pressionou e chegou ao empate com o Serna e no finalzinho virou com o Everaldo para afastar a pressão. O ótimo resultado do Fluminense, que se mantém na parte de cima da tabela, uma vitória inclusive que anima os torcedores, principalmente por ser de virada, um finalzinho, tudo que o torcedor gosta. Exatamente, é o jogo mais emocionante que tem. O Fluminense tem trazido ótimos jogos, não necessariamente ótimos jogos para eles, porque obviamente o torcedor quer ter mais calma, quer mais tranquilidade, quer que o time sofra menos gols. Porém, para quem assiste, o entretenimento está lá e a virada no último lance, aos 52 do segundo tempo, é um negócio impressionante. E Toledo, quero dar destaque mais uma vez para o John Arias. Ele deu as 2 assistências do jogo, assistências praticamente iguais, inclusive, 2 cruzamentos ótimos, e ele é muito bom jogador, gosto muito do futebol do John Arias. Dá pra gente fazer uma edição aqui só elogiando ele, porque eu e você, a gente é muito fã. A gente é muito fã do John Arias, é um jogador que com certeza joga em qualquer time do Brasil, em muitos times da Europa, inclusive. É um jogador versátil, rápido e também muito inteligente. Exatamente. E olha, gente, dando agora um pulo lá na Europa, a gente tem que lembrar vocês que nesta terça-feira o Barcelona enfrenta a Inter de Milão e na quarta o PSG joga contra o Arsenal. Os 2 confrontos, é claro, são pelas semifinais da UEFA Champions League. São 2 ótimos jogos, muita expectativa. O Barcelona joga nessa terça-feira contra a Inter de Milão. Um jogo de ida inacreditável, 3-3, um ótimo jogo. Quem você acha que pode passar? Olha, Toledo, realmente, se a gente levar a temporada toda como parâmetro, eu diria que o Barcelona é favorito. Porém, se a gente levar só o último jogo, eu diria que a Inter de Milão tem grande chance de passar, porque o jogo foi 3-3, mas 3-3 na casa do Barcelona. Eu acho que o fator casa pode pesar. O Barcelona, como você mesmo disse, vem fazer uma temporada muito mais regular, muito mais consistente. Só que um 3-3 fora de casa, saindo com 2-0 no placar, é algo que tem que ficar com os olhos abertos, que tudo pode acontecer nesse jogo. Mas eu acho que o Barcelona pode surpreender e mesmo fora de casa passar. Eu também acho, realmente um confronto que está muito aberto. Tudo pode acontecer e eu tenho certeza de uma coisa só, vai ser um ótimo jogo. Com certeza. E a gente tem que destacar Arsenal e PSG. O jogo de ida, a gente falou que foi 1-0. 1-0 que não refletiu o jogo, porque foi um jogo muito intenso do início ao fim. E assim, eu acho que dessa vez o PSG passa. Eu sinceramente também acho que o PSG passa, conseguiu uma vitória muito importante fora de casa e agora vai jogar lá no Parque dos Príncipes, que um outro jogo que promete ser um jogaço. E eu realmente acho que vai dar PSG, porque dos 4 times que jogaram essas semifinais,
na minha visão, naqueles jogos específicos, o PSG foi quem mais jogou futebol. Eu acho que até na Champions, assim, na temporada, no geral, o PSG, inclusive, até surpreende ser melhor que o Barcelona. Porque o PSG não tem nenhum jogador renomado, igual tinha há tempos atrás. São vários jogadores, inclusive, subestimados, que vem fazendo um papel crucial para o time, que vem jogando muito bem. É verdade. E agora, trocando de esporte, se havia dúvidas quanto à possibilidade de Oscar Piastri ser um adversário à altura de Max Verstappen, ela começou a ser sanada no GP de Miami neste domingo. O australiano jogou duro na disputa contra o piloto da Red Bull, que teve de engolir a ultrapassagem arrojada do adversário, que valeu a vitória. Max, na verdade, não conseguiu nem sequer terminar no pódio, já que também foi superado por Lando Norris, segundo colocado, e George Russell. Toledo, uma ótima corrida que a gente teve neste domingo, principalmente a primeira metade. A primeira metade foi realmente muito emocionante e depois a diferença dos carros contou bastante. O Piastri é o primeiro piloto da McLaren desde o Ayrton Senna a ganhar 3 corridas em sequência na mesma temporada, que é se a gente vê com quem que a gente está comparando, a gente vê que realmente é um dado impressionante. As últimas corridas foram muito intensas também, mais uma vez com o início sendo avassalador, um início muito animado, principalmente para quem assiste, né? Porque para quem está correndo, eu acho que eles gostam um pouquinho mais da calmaria, sem nenhum risco, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que destacar o Gabriel Bortoleto. O Gabriel Bortoleto que infelizmente teve problemas com o carro nessa corrida. Ele não conseguiu terminar, ele estava fazendo a melhor corrida dele na Fórmula 1, se eu não me engano, antes dele ter que parar o carro, ele estava em 14º colocado, realmente vinha muito bem e ainda tinha a tendência de fazer mais ultrapassagens, porque ele já tinha feito a parada do pit stop e quem estava na frente dele ainda não tinha, só que infelizmente o carro deu mais um problema e ele não conseguiu terminar a corrida. Ele já vem sofrendo com o carro já faz um tempo, a gente já falou várias vezes que não é um carro bom e a gente espera que ele é muito promissor, a gente espera que ele possa evoluir e trocar até de carro, quem sabe, né? Ano que vem a Sauber, que é a equipe atual dele, vai se tornar Audi, que promete ter uma estrutura muito grande, então já foi falado uma vez. O projeto do Bortoleto não é 2025, e sim 2026, que aí ele realmente vai conseguir competir. E olha, Toledo, antes da gente terminar essa edição, só queria destacar um ponto que foi muito engraçado. Antes da corrida, sempre tem a parada dos pilotos, que eles entram num caminhão e eles fazem um circuito inteiro, acompanhando, falando com os fãs, para todo mundo poder ver que os pilotos estão ali também. E nessa etapa de Miami, teve essa parte, só que não foi em caminhão. Cada equipe ganhou um carro de Lego em tamanho real e os pilotos fizeram a volta inteira, uma mini corrida. E, cara, eu vou pedir para a produção colocar na tela, são cenas hilárias. Porque é um negócio surreal, porque os pilotos começam a se bater de propósito, começa a voar coisa. O companheiro de equipe do Hülkenberg, do Bortoleto, o Hülkenberg, ele cai em cima do Bortoleto porque os carros eram para 2 pessoas. Foi realmente uma cena muito engraçada e que até o próprio Lewis Hamilton falou. Foi a melhor parada de pilotos que eles já tiveram na vida. É isso, gente. A gente termina assim mais uma edição do Correio Esportivo. Um beijo e até a próxima edição. Até a próxima edição, trazendo as principais notícias do mundo do esporte para vocês. É isso aí, muito obrigada, meninas. Vocês sempre muito certeiros no quesito esporte. E você vai ver no próximo bloco. Isenção do imposto de renda entra em vigor para quem recebe até 2 salários mínimos. Caixa começa a oferecer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Show da Lady Gaga impulsiona turismo e economia criativa no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @loja-Zaya-Modas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @loja-Zaya-Modas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Estamos de volta.
E, gente, na última quinta-feira começou a valer a isenção do imposto de renda de pessoa física para quem recebe até 2 salários mínimos. Uma primeira mudança da tabela foi sancionada em maio do ano passado. A mudança deve ser sentida pelo contribuinte no ano que vem, com o período de entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física, o IRPF 2026, que leva em conta os rendimentos do ano de 2025. E para o contribuinte que paga, a mudança é um ótimo sinal. A medida entrou em vigor na última quinta-feira e prevê a isenção do imposto de renda para quem recebe uma renda mensal de até 2 salários mínimos, equivalente a R$ 3.036. Sendo assim, para quem recebe mais que 2 salários mínimos por mês, de maio de 2025 em diante, deverá pagar o imposto de renda de acordo com as faixas da tabela. Assim como no ano passado, as mudanças afetam apenas as 2 primeiras faixas de cobrança, com os demais intervalos da tabela progressiva seguindo com os mesmos valores desde 2015. Os valores ficaram distribuídos da seguinte forma: até R$ 2.428,80 haverá isenção no imposto de renda. A partir de R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65, a cobrança será equivalente a 7,5% da renda mensal. De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a cobrança será de 15%. De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a cobrança será de 22,5%. E acima de R$ 4.664,68, a cobrança será de 27,5%. O contador Guilherme Lima vê a mudança de maneira positiva, uma vez que a maior parte da população tem uma renda de até 2 salários mínimos e será favorecida pela mudança. Sendo aprovada essa nova tabela, vai beneficiar uma grande parcela da população petropolitana e acredito que do país em geral. Porque a maior parte da população ganha ali entre 2 e 3 salários mínimos, que vai ficar dentro dessa faixa, dessa nova faixa de isenção. O imposto de renda também está fortemente relacionado ao valor estabelecido do salário mínimo, uma vez que a quantia a ser paga é influenciada pela renda mensal derivada do salário mínimo. Para esse ano, o valor definido por decreto foi de R$ 1.518, representando um ganho maior do que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, apurado nos 12 meses até novembro de 2024. O contador também reforça que, mesmo com a variação do salário mínimo, a tabela referente ao imposto de renda sofria pouquíssimas variações. A tabela já vinha há muito tempo, como até desse ano de 2024, né? Com poucas variações de um ano para outro. Era só reajustar, né, um percentual um pouquinho no valor da receita. Dessa vez está aumentando bastante o limite da isenção. Há ainda um projeto de lei que visa a reforma ampla da tabela do imposto de renda, com isenção para quem ganha até R$ 5.000, enviado ao Congresso em março. O projeto em questão prevê compensar a perda de arrecadação com contribuintes de menor renda por meio da cobrança de alíquotas fixas adicionais para quem ganha acima de R$ 600.000. Caso haja aprovação, as regras podem valer a partir de 2026. As famílias com renda mensal de até R$ 12.000 podem, a partir desta segunda-feira, contratar a nova modalidade do Minha Casa Minha Vida, voltada à classe média. A Caixa Econômica Federal começou a oferecer os empréstimos da nova categoria do programa habitacional. Líder no financiamento imobiliário no país, concentrando cerca de 70% das operações de crédito no setor, a Caixa pôde começar a operar a nova categoria, após o Conselho Monetário Nacional regulamentar na última semana as mudanças no Minha Casa Minha Vida. Isso porque era necessário definir o uso de fontes alternativas de recursos no programa habitacional, além do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Apelidada de Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, a nova modalidade oferece financiamento com juros nominais de 10% ao ano e prazo de até 420 meses e permite financiamento de imóveis de até R$ 500.000. Até 80% do valor de imóveis novos poderão ser financiados. Para imóveis usados, o percentual financiado cai para 60% nas regiões Sul e Sudeste e mantém-se em 80% para as demais localidades. A
nova modalidade do programa habitacional oferecerá crédito com recurso dos lucros e dos rendimentos do FGTS e dinheiro próprio dos bancos, como depósitos na caderneta em poupança e investimentos em letras de crédito imobiliário. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Amanhã já é quarta-feira, estamos chegando no meio da semana e nada melhor do que saber como vai estar o tempo. Por isso já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que trará as informações pra gente. Oi Toledo, uma boa tarde. E aí, como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã? Boa tarde, Ana. Então, comentei ontem que já tinha dado uma esfriada e pra mim esfriou mais. E a gente começa com Nova Friburgo, onde o dia amanhã deve ser de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noite com muitas nuvens. A cidade tem a mínima esperada de 14 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será parecido com o de hoje, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, e à noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus na cidade da Imperatriz. Em Petrópolis, o dia nesta quarta-feira vai ser de sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas na cidade imperial têm a previsão igual à de Teresópolis, ou seja, variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com poucas nuvens. A mínima esperada para a cidade é 16 graus e a máxima de 24 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à tarde, à noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. É isso aí, Toledo. Como você destacou no início da previsão, tá friozinho na região serrana. A gente ainda acompanha aí, né, uma temperatura mais fria. No sul do estado tá dando uma leve amenizada, mas ainda continua frio por lá. É isso aí. Muito obrigada, Toledo, pelas informações. E esta foi a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvc@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por você a partir de 1 da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.